Olá, nós somos os alunos Júlia, Matheus e Nayara e hoje vamos apresentar o nosso trabalho prático de TCPI do semestre vigente de 2026/1. Então, nossa apresentação foi organizada entre a proposta do processo, sua modelagem, linearização das funções de transferências, estrutura de controle proposta e a sua sintonia, nossas simulações em malha fechada e a conclusão do nosso trabalho. Então, nosso processo proposto é mostrado nessa figura, contendo dois tanques conectados um em série com o outro, ambos com medição de temperatura e nível, e os nossos dois atuadores são uma válvula para controlar a saída do líquido do tanque 1 para a entrada do líquido do tanque 2, e um ebulidor para controle de temperatura do tanque 2. A saída de nível do tanque 2 ela é considerada constante e ela pode sofrer intercorrências do sistema, gerando então uma perturbação no nosso controle. O sistema, então, é um mimo, tendo duas saídas e duas entradas, e nossos interesses são o nível e a temperatura do tanque 2. Para isso, a modelagem fenomenológica do nosso sistema é composta por equações diferenciais, visando descrever o comportamento físico do sistema. Então, para o controle de nível, a gente usa o balanço de massa, considerando que toda a diferença entre a água que entra e a água que sai em cada um dos tanques é relacionada à diferença de nível após essa mudança. O balanço de energia, que busca relacionar essa diferença do nível com a temperatura presente em do líquido interno, e também a relação com o aquecedor, e também a inércia do aquecedor, que busca relacionar a potência elétrica dissipada com a temperatura do tanque 2. Bom, falando agora sobre a linearização das funções de transferência, como o nosso sistema original é composto por equações diferenciais não lineares, principalmente por causa da lei de Torricelli na vazão de saída e dos produtos entre vazão e temperatura, a gente precisa linearizar ele para projetar os controladores. Para isso, a gente escolheu um ponto de operação realista, onde a temperatura do tanque 2 vai ficar em 40 graus e a vazão dos tanques em 0,4 litros por minuto. O volume dos tanques ele foi definido como 3 litros e a temperatura de entrada de água em 25 graus. A partir desse ponto, a gente calculou as matrizes jacobianas A, B e BD, obtendo o modelo linearizado em espaços de status. O resultado dessa linearização, ele está aqui na tabela do slide, a gente pode observar que os polos e as constantes de tempo, o nível do tanque 2, ele tem 837 segundos e a convecção térmica da água no tanque 2 tem 418 segundos. A temperatura na água do tanque 1 também tem 418 segundos, porém, o grande destaque aqui seria o aquecedor e o ebulidor, com 1.800 segundos. Ele vai ser o modo dominante do sistema, porque ele é cerca de 2 vezes mais lento que o nível e mais de 4 vezes mais lento que a troca térmica de água. Essa separação de escala vai ser fundamental e vai guiar a nossa escolha na estrutura de controle. Sobre a estrutura de controle proposta, né, com base nessas dinâmicas, a gente definiu uma arquitetura descentralizada MIMO 2x2, com duas malhas independentes, mas que convivem com acoplamento natural de processo. Para a malha de nível, a gente optou por um controlador PI, como a dinâmica de nível é mais rápida e bem comportada, o PI é suficiente para garantir erro nulo e rejeição de perturbação, e já para a malha de temperatura, a gente escolheu um controlador preditivo baseado em modelo, que seria o MPC, que seria justificado por três motivos. Primeiro, a temperatura ela tem uma dinâmica muito lenta e precisa de antecipação. Segundo, a gente tem restrições físicas claras, como a potência máxima do ebulidor, que seria 500 watts. E terceiro, o MPC ele consegue usar a temperatura do tanque 1 e a vazão de transferência como feed forward, antecipando a chegada de água fria ou quente e ajustando a potência do ebulidor de forma preventiva, o que é muito superior a uma compensação estática convencional. Em relação à sintonia do PI, primeiro a gente normalizou a função de transferência, que resultou aqui no GDS de 3 sobre 837S mais 1. Para os parâmetros, a gente definiu um tempo integral TI igual a 1.200 segundos. Com isso, o zero do controlador ele ficou 30% mais lento que o polo da planta. Essa escolha, ela melhora o regime permanente sem introduzir sobressinal excessivo. Já o ganho proporcional capelli foi ajustado para 0,6, posicionando um polo de malha fechada em uma constante de tempo de 1.500 segundos. Esse valor ele é intermediário entre a dinâmica de nível de 837 segundos e a do aquecedor de 1.800, garantindo que o nível responda mais rápido que a temperatura sem exigir um esforço excessivo do motor da válvula. A gente também implementou uma técnica de anti-wind-up por back calculation, com o TT igual a 34,6 segundos para corrigir o integrador sempre que o sinal de PWM saturar entre 0 e 100%.
Com essa sintonia, a gente garantiu a rejeição total de perturbação do tipo degrau e a gente conseguiu uma resposta do nível aproximadamente 14 vezes mais rápida do que em malha aberta. Falando agora um pouco da sintonia MPC. A gente definiu como horizonte de predição e horizonte de controle, né? O horizonte de predição a gente definiu 600 passos, e como o nosso tempo de amostragem é de 10 segundos, isso equivale aí a 6.000 segundos, né? E esse é um valor alto, mas é para o controle ter um tempo hábil suficiente para enxergar, né, a temperatura, dada essa dinâmica demorada que a gente mostrou aí do aquecedor no slide anterior. Em relação ao horizonte de controle, a gente definiu como 20 passos, 200 segundos, né, para suavizar a ação de controle sem sobrecarregar o solver. Em relação à função de custo, a gente definiu essa função de custo aí, que é um somatório, que vai até NP, que é o horizonte de predição, só que multiplica, né, o peso de erro de temperatura pela diferença, né, da saída pela entrada, né, da referência, e a gente também tem a soma aí do peso do estado integral, né, pelo estado integral, e a gente tem a soma aí do peso na ação de controle também. Em relação ao peso do erro de temperatura, a gente definiu como 1 vezes 10 elevado a 5, né, ou só 10 elevado a 5, e é um peso elevado, mas justamente para fazer essa temperatura seguir a referência com precisão. O peso do estado integral também é elevado, né, 10 elevado a 6, e é para eliminar completamente esse erro estacionário, e o RU, que é o peso na ação de controle, ele é mais baixo, mas é justamente para que a gente permita que esse controlador use toda essa faixa disponível da potência do ebulidor, dado ainda principalmente que o nosso ebulidor, definido em projeto, é de 500 watts, não é um ebulidor de uma potência muito alta, então a gente permite aí justamente que a ação de controle ela tenha o máximo possível de range de atuação para poder tentar seguir essa resposta rápido o suficiente e também as mudanças que possam ocorrer no sistema. E a gente também define, né, o MPC, e a cada instante de amostragem ele resolve o problema de otimização quadrática, né, que tem a minimização dessa função, que tem a função hessiana, descrita em código e tudo mais, e ele faz essa compensação de perturbação mensurável incorporada no controlador. Essas perturbações, elas são medidas, elas entram no modelo como entrada, a gente viu no diagrama alguns slides atrás, e os próximos valores de T2 eles são previstos buscando minimizar esse erro a partir da sequência ótima de controle. E na prática isso equivale a um feed-forward de adaptativo e dinâmico. E esse controlador também foi sinalizado para operação em torno de 450 watts. E a gente deixou uma margem de 50 watts aí, de 10%, justamente para evitar saturação e garantir robustez em relação às incertezas do modelo. Então, a gente deixou uma margem aí onde a gente possa atuar com o ebulidor com uma potência de 50 watts aí, que chegaria nos 500, que é o total dele. E a gente fez as simulações em malha fechada, então, por exemplo, sem perturbação, a gente tem a temperatura com esse step aí de 40 para 42 graus, a gente vê que o nosso sistema ele segue e chega no resultado final ali em regime permanente, que a gente vai ver os resultados de tempo e de erro um pouco mais para frente. E fazendo a perturbação negativa na vazão de saída do tanque 2 por 100 segundos, a gente vê isso também, tem uma variação no nível do tanque 2, e isso, obviamente, causa essa diferença aí no gráfico que a gente viu aí de temperatura, só que ele segue, após a parada da perturbação, ele segue fazendo o controle e chegando no resultado final de forma correta. Colocando também a perturbação negativa na vazão de saída do tanque 2, só que agora a partir do instante 1000, né, no segundo 1000 das simulações, também vê isso, e tem uma variação de nível, também tem uma variação de temperatura ali, do que se espera da ação de controle da temperatura, mas é que ela também chega no resultado satisfatório. Os resultados da temperatura são o seguinte: sem a perturbação, a gente conseguiu um tempo de acomodação de 1994 segundos, que é 3,6 vezes mais rápido que em malha aberta, e um regime permanente de menos 0,0121 graus Celsius, que para fins práticos a gente definiu como erro nulo e atende essa proposta, né, essa exigência. Também para o tipo de perturbação, tipo degrau na vazão de saída até o final do tempo da simulação, a gente teve um tempo de acomodação de 1746, 4,1 vezes mais rápido, e o regime permanente também existe ali pequeno, a gente considerou esse valor tão pequeno como um erro nulo. E para perturbação integral limitado por 100 segundos, o tempo de acomodação também é de 1994 segundos, e o regime permanente em 0,046. É um pouquinho maior, mas para fins práticos continua nulo. Em relação ao resultado do nível, em todas as simulações o regime permanente foi nulo, independente das simulações que foram feitas, e o tempo de resposta foi 14,3 vezes mais rápido. Esse foi o nosso trabalho. Quaisquer dúvidas, estamos abertos a questionamentos.